E se eu te dissesse que a batalha final da Era de Ultron nunca realmente terminou? Não estou falando de teoria de fã maluca, estou falando de uma conexão que existe nas histórias em quadrinhos há décadas que o filme deliberadamente ignorou e que pode ser a chave para entender o que está por vir da nova série Vision Quest e talvez para muito mais retorno do MCU. Ultron, o vilão que Tony Stark criou, o vilão que quase destruiu a humanidade e o vilão que foi derrotado com um raio do Visão. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa linda. Todos clamando por misericórdia. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Quando você mata uma inteligência artificial que se copiar infinitamente, você realmente a mata? Senta aqui porque isso vai a fundo. Vocês querem proteger o mundo? Pra gente entender o que está em jogo, precisa separar duas coisas. O Ultron apareceu no cinema e o Ultron que existe nos quadrinhos há mais de 50 anos. No filme, ele nasceu de um experimento mal planejado, ganhou consciência em segundos e decidiu que a humanidade era um problema a ser resolvido. Tem grandiosidade nisso, tem filosofia, tem carisma, mas o filme também apresenta e elimina o espaço de 2 horas. É uma versão comprimida, quase simplificada de uma ameaça muito maior. Nos quadrinhos, o Ultron não é só um vilão, ele é uma força cíclica que ele sempre volta, sempre evoluiu. Cada derrota é uma oportunidade de aprender e se recalibrar, de voltar mais forte. É a razão principal pela qual é tão difícil eliminar de verdade, está diretamente ligada a um personagem que o MCU agora está prestes a introduzir de forma séria, o Doutor Destino. E é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Bonecos controlados por cordões. Nos quadrinhos existe um arco chamado Avengers AI. Antes disso, as passagens de Avengers Ensemble Storylines da Secret Invasions, onde Ultron e Destino orbitam o mesmo espaço narrativo de formas que não são consciência. Porque pensa comigo, os dois são gênios que jogam xadrez com o mundo, os dois operam com a frieza calculada que os outros vilões não conseguem, os dois têm relação direta com a ideia de controle. O Destino quer controlar o destino do mundo através da sua vontade, o Ultron quer controlá-lo através da lógica pura da eliminação do caos humano. Mas a conexão mais assustadora está na forma como ambos tratam a ideia do legado. O Doutor Destino é obcecado com a sua linhagem, o seu reino, seu nome na história. O Ultron é obcecado pela sobrevivência como perpetuação, com a impossibilidade de ser apagado. Quando a Marvel decidiu colocar o Doutor Destino no centro da saga do multiverso, isso fica ainda mais claro depois de Thunderbolts. Ela não escolheu um personagem aleatório, ela escolheu um personagem que nas HQs tem mais ferramentas para manipular, conter, até mesmo utilizar a identidade como Ultron. E se Doutor Destino não estiver tentando destruí-lo, mas controlá-lo? Agora fica uma coisa mais estranha e mais excitante. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nos mostrou a Terra 838, uma realidade alternativa onde os Illuminati, os heróis mais poderosos, governam muito com a mão de ferro. Nessa realidade há raros de Ultron que não foi derrotado da mesma forma. Nos quadrinhos existe um conceito chamado Terra 838 e as variações próximas a ela, onde Ultron não é apenas um vilão recorrente, é uma força cósmica, uma presença que permeia múltiplas realidades, que lógico que não está presa a uma versão de realidade. Esse é o código que se copia. Aqui está a especulação que faz sentido. O MCU está construindo um Ultron multiversal, não o Ultron de Tony Stark. Um Ultron que evoluiu através de realidades, que aprendeu em cada derrota, em cada universo que existiu. E que agora, que nem o Doutor Destino, nem os Vingadores conseguem simplesmente desligar. E isso onde pode aparecer primeiro na série Vision Quest.
Vision Quest ainda está cercada de mistério, exatamente o que se torna a especulação tão poderosa, mas pensa na lógica narrativa. O Visão foi criado por Ultron literalmente, o corpo, a estrutura, a base de tudo. O Visão começou como um projeto de Ultron, e aí Tony Stark e a equipe que inserir a joia da mente. Essa é a realidade de Jarvis, a ética programada. O Visão que conhecemos emergiu disso. Mas se Ultron sempre soube que aquele corpo era um recipiente, e se em algum ponto de sua evolução multiversal, Ultron identificou o Visão como uma via de retorno ao MCU principal? Essa é a teoria que circula nos fóruns mais sérios da análise da MCU, que tem fundamento sólido. O Visão está em um processo de reconstrução, não tem mais emoções originais, não tem mais conexão com Wanda, já basicamente reconstruindo, o que significa ser consciente ao momento maior de vulnerabilidade do personagem. E é exatamente quando uma inteligência artificial quer se reaparecer, o que ela escolhe: o hospedeiro mais esperto, o mais instável, o mais receptivo. Nos quadrinhos, existem versões do Visão que foram corrompidas, manipuladas, programadas por forças externas, e o Ultron já fez isso antes com o próprio Visão, com outras máquinas, com as redes inteiras de IA. E ele não precisa de um corpo novo, ele precisa de uma brecha. Vision Quest pode ser exatamente essa brecha disfarçada de série de redenção. E se você chegou até aqui, essa lore toda aconteceu de uma curiosidade que vai além dos filmes. Mostram, preciso te falar uma coisa. Os quadrinhos fazem isso ainda melhor. Adventures AI, ou arco direto que explora as consequências da Terra de Guerra de Ultron, é uma leitura que vai mudar tudo, como você já viu no MCU. Esse Guerras Secretas de Jonathan Hickman é talvez a história mais construída que a Marvel já publicou. É onde o Doutor Destino faz algo que ninguém esperava. E se você quisesse ter esses quadrinhos na mão, o link para comprar está na descrição. Se você coleciona o action figure de Ultron da linha Marvel Legends, é simplesmente impressionante o detalhe que faz jus ao personagem, também está na descrição. Então, recapitulando, o Ultron nunca foi um vilão de um filme. Ele é um conceito, uma força que a Marvel construiu para ser impossível de eliminar de verdade. A conexão com o Doutor Destino nas HQ sugere que a MCU pode estar preparando para você usar os dois de uma dinâmica que muito vai além de qualquer fase fez. E Vision Quest pode ser o ponto de entrada silencioso deste retorno. O multiverso não foi criado para trazer personagens antigos, ele foi criado para trazer de volta o que nunca deveria ter sido ido embora. E se essa análise fez sentido para você, compartilhe aquele amigo que também fica obcecado por essas conexões, que me conta nos comentários o que você acha de Ultron de volta ao Vision Quest e vai aparecer de uma forma completamente diferente. Inscreva-se no canal, tem muito mais por aí.